Boa tarde. Por conta da gravação, eu preciso usar o microfone ou se eu não usar? Preciso, né? Tá bom. Eu gostaria de ficar sem microfone. Mas é bom também. É bom vocês me ouvirem bem. Mas eu gosto de usar o tom da voz, a intenção, a vibração da voz para falar com cada um de vocês, mas não é o microfone que vai mexer nisso. Buda fez vários discípulos até hoje, né? E esses discípulos, alguns deles se tornaram mestres. Então, há um momento, há alguns séculos atrás, que um desses mestres está com um discípulo, um aprendiz, caminhando entre deserto, floresta, por algumas horas até chegar em seu destino. Eles caminham. E, de repente, eles precisam atravessar um rio, que não é tão fácil, mas eles precisam atravessar esse rio. Eles veem uma mulher. Os discípulos não interagiam com as mulheres naquela época. E o mestre percebeu que a mulher precisava de ajuda. Ele foi lá, carregou ela no colo, atravessou o rio, deixou ela seguir a viagem dela e eles seguiram a viagem deles. Algumas horas depois, imagina a cabeça do aprendiz. Algumas horas depois, eles chegam em seu destino. E aí, o discípulo fala, mestre, você quebrou um dos nossos valores, uma das nossas condutas. Você carregou, não pode tocar, você carregou uma mulher. E aí o mestre disse assim ao aprendiz, pois é, meu caro, eu a carreguei por 2 minutos, depois ela seguiu o caminho dela. Você está carregando ela até agora. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acho que agora a gente chegou. A meditação é muito isso. Vai com microfone, vai sem microfone. Qual a capacidade que a gente tem de desapegar de um pensamento? Harvard fez um estudo muito recente, deste ano, que 85% dos nossos pensamentos são pensamentos com tendência negativa. São pensamentos de ansiedade, preocupação, angústia. Passado ou futuro. Mais negativos. Quem quiser pode anotar. 95% dos nossos pensamentos são iguais aos de ontem. Desses 85. Então, eu não precisaria desse preâmbulo para dizer o mundo que estamos vivendo. E eu entendo que a pandemia colaborou para que a gente tivesse muito mais medo, ansiedade, angústias e até preocupações com o futuro. É um momento, ou vivemos um momento incerto, mas até hoje está todo mundo... Opa, será que tem algo certo ou agora tudo é quase que incerto? E aí a meditação pode ajudar. Essa foto é de um evento nosso, um dos painéis, onde... Vou contar um pouquinho da minha trajetória já, mas a gente tem muito o que falar aqui. Mas é de um dos painéis de gravação de histórias de despertar, de pessoas que foram contar suas histórias nesses painéis, estão numa plataforma no YouTube, Awaken Talks. Sou o fundador do Awaken Talks, trabalho numa grande organização, trabalho na Apple. Não posso falar nada da Apple aqui, absolutamente nada. Não posso falar nada sobre o que eu faço lá, mas eu trabalho, mas está no meu LinkedIn, eu sou gerente geral do varejo da Apple no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas eu gosto de estar aqui porque, se não no ambiente corporativo, aonde mais a gente vai falar sobre esses temas? No ambiente que hoje é sexta-feira, terceiro dia de evento, quantas informações vocês absorveram? Ou estão tentando absorver, né? Estamos todos, né? Quantas informações foi passada para nós e quantas a gente está conseguindo absorver? Vou falar um pouco da minha trajetória, mas eu cheguei a... Dizem que o guru que te escolhe, não é você que escolhe o guru, mas eu, no meu caminho de meditação, eu acabei conhecendo um guru, que nem
está mais vivo. Em 1956 foi o desencarne dele, mas os conhecimentos dele estão aí. E tem algo que ele fala assim, na sua rotina de estudo, você leia o livro por 1 hora. Depois você para e escreva por 2 horas. Depois você para e reflita por 3 horas. Ele falou, use essa proporção para tudo que você quer absorver de verdade. A pergunta é, cabe? Cabe? Cabe. Mas, naturalmente, a gente foi levado para um outro caminho. E quando a gente consegue fazer isso, é muito prazeroso. A capacidade que a gente tem de absorver e de ver o nosso potencial é exponencial. E é um pouco disso que eu gostaria de falar e trocar com vocês, porque estou longe porque eu vim falar de meditação, de me guruzar, nada disso. Não tem nada disso, sou um aprendiz. Estou meditando há 5 a 6 anos. E já eu falo mais sobre isso. Mas eu vou dar mais alguns dados para vocês. Eu também gostaria de quebrar um tabu que muita gente já quebrou, mas não é tão simples quebrar, que é a espiritualidade e negócios. Por que é tão difícil falar de espiritualidade e negócios? Meditação vem do Oriente. Mas por que é tão difícil? A gente tem uma dificuldade, eu confesso que eu tenho. Mas não deveria ser assim se a espiritualidade, independente da sua crença, o seu credo, o seu ritual, mas se a espiritualidade é a ciência da vida, se a espiritualidade é a ciência do bem viver, se a espiritualidade é a busca do autoconhecimento, naturalmente está ligado ao negócio. Porque para que serve uma empresa se não é para resolver um problema e colaborar para deixar um mundo melhor? Então, se essas coisas não ou continuarem não interligadas, e agora acho que a pandemia até ajudou a interligar muito, cada vez mais a gente vê ESG, a sustentabilidade já se falava, os nomes mudam, algumas empresas levam a sério, outras ainda não, mas a gente vê mais do que antes. Já é bom, essa consciência é muito boa. Mas um pouco do que eu vou trazer aqui, nesses agora 35 minutos, é a capacidade da gente trazer essa consciência para dentro da gente e, a partir daí, fazer alguma coisa melhor. Porque se a nossa caixinha se fôssemos um microfone, e se o nosso microfone está desafinado, tudo que a gente fizer na empresa, na família, com os amigos, vai estar desafinado. Então, a ideia da meditação é trazer um pouco para dentro, para que a gente possa fazer um pouco para fora, algo melhor. Obrigado pelos seus olhares. Acho que a meditação tem muito dessa conexão que eu vou buscar esse momento. Estou sendo muito acolhido por vocês, acho que a gente já tem essa troca. Espero que a música de início é uma sinfonia de Bach, em G maior, violoncelo. Eu adoro, assim, já me ajuda a conectar. Então, também gostaria de trazer para vocês algumas ferramentas para ajudar no dia a dia. E, às vezes, a música é uma delas. Aquela que te toca. Essa é uma que me toca, me tocou. Então, vou dar mais alguns dados. Simon Sinek é um dos autores de livros e TED Talks mais famosos do mundo, porque ele fez aquele TED Talk já bem antigo, depois ele fez outros, escreveu um livro Comece pelo Porquê e tal, ele fala muito de propósito, e aquele TED Talk que ele fala do why, how, and then what. Então, primeiro o porquê, depois o como, depois o quê. E ele fala muito das empresas, inclusive fala da empresa que eu trabalho. Então, eu já admirava muito ele por isso, e Steve Jobs fez muito isso. Ele nunca mostrou o produto, ele mostrou o porquê que as pessoas precisavam desse produto. Então, ele falou assim, Simon Sinek, recentemente, no próprio Instagram dele, assim eu peguei, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, e 100% dos acionistas são pessoas. Aí ele diz, se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Então, mais uma abordagem de um cara que está ali navegando do Vale do Silício, tudo que é de inovação ele está trazendo, ele tem podcast, tem materiais incríveis, livros incríveis.
ele fala isso, ajuda a gente a entender a capacidade que pode ser, o potencial que pode ser a gente se conhecer um pouco melhor e conhecer aos outros. Então, mais alguns dados aqui. Bom, antes de dar os dados, porque eu gosto de ir e voltar antes da nossa meditação. Quem já meditou aqui? Bom, para quem não olhou para trás, metade da sala. Que bom, que bom, que bom. Quem já meditou por mais de 10 minutos? Uns 35% da sala. É um ótimo número. Quem vai querer meditar um pouquinho hoje? Que bom, que bom. Você sabe que eu estava com... eu falei dos pensamentos, né? Um dos meus medos era que essa sala estivesse vazia. Eu tive isso. Em vários momentos. De janeiro até aqui. Vários momentos. Eu falo, será que... Será? Eu vim do Rio de Janeiro. E eu sou de São Paulo e moro no Rio de Janeiro há 4 anos. Então, eu vim hoje ainda. Então, não consegui nem participar do evento, mas olhando os temas, tentando me antenar, eu falei, caramba, será? Liguei para a organização, falei, como é que está o pessoal aí? Tem mais homem ou mulher? Porque nos nossos eventos, 70% são mulheres que estão atrás de autoconhecimento. É verdade, viu, homens? 70%. Então, parabéns aos homens que estão aqui também. Porque as mulheres têm buscado mais. Então, eu vou dar alguns outros dados que eu compilei de vários materiais que eu estudo, que são, vou chamar de líderes do futuro. Eu não gosto de um nome que dá tanta projeção assim, mas vamos entender a liderança que será necessária, o que já é necessária para esse momento de transição, de uma velha guarda para uma nova guarda aqui nas empresas, nas soluções. Então, aquele líder ou aquele executivo que é movido por performance continua sendo eficiente, ele vai mover a empresa para frente. Porém, aquele líder que ele é movido à transformação, ele realmente vai fazer a mudança necessária da empresa, porque ele está focado em antecipação, em prevenção de problemas e, naturalmente, de soluções. Então, queria que vocês pensassem um pouco nisso. Se eu foco só em performance e não paro nunca, você está rodando o negócio. A performance está ali. Mas se você consegue parar um pouquinho, você antecipa as coisas, você transforma. E isso tem vários cases aí de empresas e números, com certeza foi bastante falado aqui, maneiras de transformar. A inteligência artificial está muito nesse evento. Alguém parou em algum momento e falou, a gente precisa transformar. Se todo mundo estivesse rodando como estava sendo rodado, não ia transformar. Então, outros exemplos aqui. A empatia. Todos os materiais que eu vejo têm empatia desse líder necessário para atravessar esse momento que a gente está vivendo. E empatia nada mais é do que isso que a gente está fazendo aqui. Se olhar, se escutar, quase que sentir o coração bater. Isso é empatia. É você entender, buscar entender, sentir de verdade o lugar do outro. Então, é tão simples, né? Mas eu queria que a empatia ficasse bem marcado aqui. Eu uso muito no meu dia a dia. Muito no meu dia a dia. Todos os momentos. E aqui busquei conhecer o Robert, o Léo, o Jefferson, a Fabiana. Empatia, se eu não souber o nome de quem está me ajudando a ter o microfone aqui, puxa vida, eu ia estar focado em performance. Então, eu estou muito me vigiando os pensamentos para sair do automatismo, para focar na transformação, para ser o líder transformador, para chegar no meu ambiente de trabalho ou sair de casa e dar um oi, dar um tchau. Nominal, se for possível. De novo, coisas muito simples. Mas esses líderes vão estar, já vou falar um pouco mais, eles vão estar ligados à capacidade de, em momentos-chave, tomar as decisões certas. Porque está ligado ao equilíbrio entre a razão, que dominou o século passado, e a intuição, que vai dominar o futuro século, que é o que estamos vivendo. Então, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala na transformação, e a gente busca essa capacidade fina, esse ajuste fino de ler, de antever,
grandes executivos e CEOs, todos esses materiais falam da capacidade de tomar decisão seguindo o instinto, a coragem. É a intuição. É a intuição para o negócio, mas é a intuição. E que, quando você fala de um CEO de uma grande empresa, ou de todos nós que estamos aqui, não conheço vocês diretamente, mas cada decisão tomada aqui, ela impacta alguém. Impacta alguém. Impacta mesmo. Hoje eu vim no Uber, pedi o Uber lá do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, para ir para o Galeão, é longe. E aí eu estava quase que em cima da hora, pedi com pouca margem, ali, uns 20 minutos de margem, aí o Uber falou assim, não sei se quem já foi para o Rio de Janeiro, mas a diferença do Uber ou do táxi de Curitiba ao Rio de Janeiro é gigante, né? O carioca, quando eu mudei para lá, um amigo falou, o carioca ele já sai de casa achando que alguém vai ferrar ele. Então já sai na defensiva. E ao mesmo tempo tem esse jeito despojado e tal. E aí acontece muito. Isso hoje aconteceu bem indo para o aeroporto. E aí ele parou um quarteirão da minha casa e escreveu. Eu falei, o carro está parado. Ele escreveu, eu posso passar no posto de gasolina antes para abastecer? Eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque eu falei, eu não tenho esse luxo. Não sei, eu não tenho esse luxo. E você sempre desconfia um pouco também do carioca quando quer mudar alguma rota. Fala, não, Uber, vamos seguir o Uber. Então, aí eu, com a educação, falei, olha, não, eu preciso ir direto para o aeroporto, eu agradeço, uma mensagem ali. Aí eu falei, se você quiser, cancela. Eu falei para ele, dei a opção para ele e desapeguei. Esperei um pouquinho, em vez de eu cancelar ali, aquela briga, ver quem cancela, né? Esperei um pouquinho, e aí ele falou, puxa, mas eu só vou tal. Aí ele foi meio mal educado comigo e ele cancelou. Quando ele cancelou, já veio outro carro, e chegou. Enquanto eu via ele na esquina, eu já estava lá fora, na portaria, o outro chegou. Quando o outro carro chegou, ele, em vez de seguir aqui, ele mudou o caminho. Aí o pensamento, falei, pô, aquela mentalidade, né? Quase tentou me ferrar, né? Não tentou, né? Mas assim, na cabeça, no pensamento, eu falei, quase me prejudiquei aqui. Agora esse cara está fazendo esse caminho, eu falei, Aí eu falei, a gente não vai pela Zona Sul, que tem a caminho da linha amarela lá, que é uma expressa, é mais rápido. Aí ele falou, não, aqui essa hora é mais rápido. Eu falei, talvez seja, beleza. Aí ele fez questão, pôs lá, fez as rotas, eram 12 minutos a mais na Zona Sul, então vamos por lá. Eu falei, só que você tem sem parar, porque na linha amarela tem pedágio e tem uma fila enorme. Eu já fui para aeroportos outras vezes e é encrenca você ficar ali parado. Ele falou, não, mas é rápido. Aí eu falei, beleza, vou desapegar, fazer meu exercício, estou indo lá falar com o pessoal legal hoje. Eu preciso desapegar. E eu só estou mostrando os impactos. Eu podia, por o impacto do primeiro, já descontar um monte de coisa nele. E aí eu falei, eu vou ser simpático, não vou falar nada. Minha simpatia foi não falar nada e deixei ele leve. E qual o horário do voo? O cara estava correndo ali, com segurança correndo. Eu falei, bom, beleza, esse cara é meu amigo aqui, tá me ajudando, vou ficar na dele. Aí chegou no pedágio. Quando chegou no pedágio, ficamos uns 10 minutos parados. Eu nem quis deixar ele me olhar para ele não ficar envergonhado. Aí eu falei, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudar nesse clima aqui, senão ferrou. E aí vai para a fila, eu em paz lá na minha, olhando para a janela, olhando para as montanhas. E aí quando chega meio perto, eu vi que ele está com o cartão do Nubank, por aproximação ele ia passar ali, imagino que por aproximação. Aí eu falei, puxa, eu olhei minha carteira, é R$4. Peguei R$4 e falei, você quer para a gente ir mais rápido? Aí ele, poxa, obrigado. E fomos. E eu nem falei mais nada. Me entregou no aeroporto, cheguei a tempo, fui feliz. Eu mudei o meu dia. Se eu mudei o dele, eu não sei, mas eu mudei o meu. Mas eu não descontei nele aquilo que eu estava sentindo pelo outro. Então, acho que a capacidade do líder tomar decisão em grande escala é nesse nível sutil. Quando eu pensei nisso, eu falei, acho que eu vou falar isso na palestra mais tarde. Falei. Eu não sabia se eu ia falar ou não, mas falei. Então, eu quis exemplificar a capacidade que a gente tem de tomar um novo rumo a todos os momentos. E aí já a gente faz um exercício de meditação. Então, falei sobre isso. Eu acho que vocês já querem meditar, né? Vamos meditar, depois eu falo mais. A gente tem 23 minutos, se a gente conseguir meditar 8, 9, 10, acho que já vai ser muito legal.
Muito legal. Mas antes de meditar, vamos fazer um exercício de só 30 segundos. Se você quiser, pode ficar de olho aberto ou fechar os olhos. Depois eu vou fazer algumas técnicas de meditação, mas só 30 segundos. Eu gostaria que vocês pensassem em alguma coisa que vocês são gratos a. Por exemplo, eu sou grato a essa cadeira que está confortável. Sou grato a quem me convidou para esse evento. Sou grato por eu ter trabalhado e poder estar nesse evento. Sou grato por uma palestra que eu assisti. Sou grato por estar aqui. Sou grato pela minha mãe, pelo meu pai, pela vida. Podem pensar. Eu vou ficar em silêncio 30 segundinhos. Pode sim. Qualquer coisa que você seja grato ou grata. Beleza. Agora, bom, primeiro, eu não dei 30 segundos, só dei 27. Já ferrei vocês. E agora o Uber quer passar no posto de gasolina. O que vocês fazem? Mas esse é o exercício. Então, aqui fica um convite. Antes da gente meditar, eu queria dar esse exercício. Fica um convite. Se você, no seu dia a dia, consegue parar. Isso eu tive num workshop de neurociência. Dessa galera que estudou e trouxe vários dados de Harvard. A capacidade que 30 segundos de um sentimento bom, de gratidão, normalmente sentimento bom é de gratidão. Não quero ficar no hashtag gratidão, que já foi uma palavra que até, de alguma forma, até se queimou, mas vamos falar a real aqui. Se você pensar em algo que realmente te conforta, depois a sua capacidade de tomar uma decisão e mudar o rumo para uma coisa melhor, ela tem um potencial maior. Então, está apertado no dia a dia, vai precisar tomar uma decisão, é um dia que você tem dentista, vai pegar trânsito, vai pegar filho, vai ajudar a mãe, vai fazer isso, ainda tem que trabalhar tanto. Faça algumas pausas de 30 segundos, ou 1 minuto. Então, agora vamos respirar um pouquinho, vou dar outra técnica de respiração, e aí a gente já vai emendar. Então, agora eu vou pedir para o Robert colocar uma trilha gostosa para a gente. A ideia é ficar... Eu vou sentir, tá, junto com vocês, mas vamos ver se a gente fica 6 minutos ou mais, vamos ver se a gente chega a 10. Vamos realmente ser flexível aqui, como o Buda ensinou, não vamos se apegar ao tempo. Eu escolhi uma cadeira aqui, não só para eu estar igual a vocês, mas eu sou daquele que não consigo sentar na posição de lótus. Muito duro, minha perna não fica. Então, quando eu faço isso, a dica para quem quiser, coloca uma almofada para o seu isquio ele ficar mais... O isquio é bem essa parte aqui, né? Então, eu vou pôr o isquio agora mais na frente da cadeira. Se quiser encostar também é ótimo com a coluna reta. Mas se ficar muito deitado, talvez você fique confortável, mas talvez não para 10 minutos. Quando você consegue colocar o seu isquio, seja na posição de lótus ou na cadeira como estamos, que nós ocidentais, nosso corpo reage melhor a isso, pés paralelos ao chão, meu isquio está reto, ele ajuda na minha lombar. A partir daqui, o que acontece? Se eu coloco minha mão aqui, pode ser fechada, pode ser aberta. Normalmente fechada você está mais introspectivo, aberto você quer receber um pouco mais. Quando você abre a mão aqui, por exemplo, reparem no meu peito, pensem na respiração no meu pulmão. Se eu estou com a mão aqui na frente e se eu estou com a mão aqui. Quando eu abro, o meu pulmão faz assim, uau, quero respirar. Então, se você conseguir deixar suas mãos um pouco mais de lado, você vai ter uma postura, uma respiração melhor. Porque a chave da meditação é a respiração. Se a gente não tem, e raramente temos capacidade de nos silenciarmos, a respiração tem. Então vamos navegar um pouquinho. Espero que vocês gostem dessa música, podem entrar nela. Nessa posição, você pode ficar com os olhos fechados ou semi-fechados, semi-abertos.
Normalmente, quando eu fico com os olhos semi-abertos, me ajuda a, 1, não dormir, 2, não viajar muito. Então, também é muito legal. Aí, cada um vai decidir. Vou fechar um pouco meus olhos e vou guiar vocês a uma respiração de início. Você vai fazer 2 respirações duplas com o nariz e soltar a boca com o som de ahá. Eu vou fazer agora, é mais ou menos assim. Pode fazer. Agora, vamos fazer de novo juntos. Eu vou fazer, vocês me acompanhem, para a sala inteira entrar no ritmo. E quando você solta esse segundo ahá, a gente vai fazer mais uma vez, vou fazer a preparação para essa terceira que vai ser a melhor. Quando você solta essa segunda, é a hora que você já está com seus olhos preparados. Você solta e sente aquele conforto, mantém a postura, mas deixa, não respire novamente até que seu corpo peça. E esse momento você já vai entrar numa meditação muito profunda. Então vamos fazer 2 vezes mais, mas vamos focar nessa agora, a chave. Se essa servir, já vai ser essa, para a gente passar para o próximo exercício. Então vamos juntos. Fica até você precisar respirar. Quando precisar, não força, respira normalmente. Isso, respira normalmente. Agora a gente vai fazer uma respiração que ela é tão básica quanto complexa. E a única coisa que muda a complexidade é o tempo. A gente vai começar com um tempo curto. Pensem no número 4 segundos. A gente vai respirar vai fazer um exercício de respiração triangular. Nós vamos inspirar por 4 segundos. Pode fazer. Segura o ar por 4 segundos e solta pelas narinas por 4 segundos. Como eu falei, foi um pouco mais. Vamos fazer de novo. Segura. Solta. Mais uma vez. Segura e solta. Você vai controlar o seu ritmo e a gente vai fazer isso 8 vezes. Você vai se concentrar no seu ritmo. Para quem foi muito fácil, pode fazer isso no 5, ou no 6 segundos, ou no 7, ou no 8. Ou aumenta 1 segundo a cada rodada. Mas o mais importante é você entender seu ritmo, não se cobrar, mas ao mesmo tempo sentir. Abriu, segurou e soltou pela narina. A boca não tem exercício agora. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para você entrar no seu próprio relaxamento. Eu vou fazer aqui também. Se os seus pensamentos vierem, foca na respiração e nessa contagem. É ela que vai te deixar numa coisa só. É o seu corpo, é a sua mente para o seu corpo, é a sua respiração. É você com você. The dawn of thy coming.
Com certeza vocês já fizeram 8, mas pode seguir nesse ritmo. Vocês estão de parabéns, vamos continuar focados, mas vou fazer um elogio aqui. Não se apegue muito a esse elogio, mas a gente já está pelo menos 8 minutos. Pelo menos 8 já. Só que se você ficar pensando nisso e se orgulhando, você vai se distrair. Primeira pegadinha aqui. Então foca na técnica. Faz o triângulo. E agora eu vou sugerir um exercício de transição, onde você de olhos fechados ou semi-fechados vai colocar o seu globo ocular, ou seja, o seu olho para cima, mirando o meio da sua testa. Aquela imagem que a gente vê dos indianos com o terceiro olho, é ali que você vai mirar, mesmo de olho fechado. E o seu foco absoluto é ali, nesse momento. Aquilo que você vê ali é o seu universo, é seu, é único. E ele é mutante, ele se transforma. Aquele é o seu foco, é a sua verdade, é você, é o seu eu. Foca nesse terceiro olho. E a transição agora para uma respiração que vai deixar ainda mais profunda essa meditação. A respiração, ela vai no ritmo de um pensamento que você vai ter. Mantenha o foco no terceiro olho, mas esse pensamento é quase que um som interno, apenas interno, onde você vai inspirar pensando / falando eu, e vai expirar tudo pelo nariz.